Olá pessoal, bem-vindo aos Hospitais Mortais, diário de uma jornalista marcial. E hoje aqui na esteira, eu sou Priscila, sou jornalista há 20 anos, mais de 20 anos. Sou de uma época em que se fazia jornalismo nesse país, jornalismo sério, coisa que a gente não consegue ver hoje em dia. O jornalismo virou um supermercado. Os jornalistas, você não consegue ver uma matéria que preste, né? Na mídia grande, você só vê perfumaria e você vê os jornalistas vendendo. Sendo que a função de vender é do assessor de imprensa, que não é bem jornalista, né? O assessor de imprensa não é um jornalista, tá? Ele faz a função do jornalista, né? A função do jornalista é fazer matérias que acrescentem na sociedade, né? Que melhorem a vida das pessoas, matérias críticas, polêmicas, mexer no vespeiro, mexer com hospitais que não funcionam bem, que causam infecções hospitalares, mexer com o governo, com a corrupção, falar da corrupção, falar das sacanagens, dos órgãos públicos e dos políticos. Essa que é a função do jornalismo, mas o jornalismo, você não vê ele fazendo isso. Você vê que a mídia grande passa a mão na cabeça de coisa errada, Eu sou de uma época... Na verdade, o jornalismo sempre foi um comércio. Por que o jornalismo é um comércio? Tirando o jornalismo independente. Mas o jornalismo independente no Brasil é muito medroso. Eles não colocam a mão na massa, tá? Não peitam, hospitais grandes para falar mal da infecção hospitalar, quantas pessoas morrem. Não peitam, Então, muitas vezes você tem que fazer... criar um canal pequeno e começar a falar disso. Eles vão vir em cima de você com liminar, que nem aconteceu comigo, tá acontecendo comigo, Eu tô denunciando um hospital tradicional grande, no qual eu tive problemas, com infecções hospitalares, e eles estão em cima de mim. Eu criei um canal para fazer essas denúncias, contar as coisas. Eles estão vindo em cima de mim, mas é assim, a mídia grande deveria fazer isso. A mídia grande deveria fazer isso, mexer no que tem que ser mexido mesmo, para melhorar a vida das pessoas. Porque milhares de pessoas morrem de infecções hospitalares. E ninguém fala disso nesse país. Por que será, hein? Porque a mídia grande tem medo de falar. É simples assim, a mídia grande tem medo de mexer nisso, porque tem o envolvimento de hospitais grandes, que massacram pessoas, censuram pessoas, como está acontecendo comigo. O Hospital Oswaldo Cruz, que está me censurando. Derrubamos a liminar deles, porque eu tenho provas, mas é sempre uma coisa complicada nesse país, Uma mídia pequenininha, independente como a minha, brigar com um hospital grande. Quem tinha que fazer isso era uma Rede Globo, uma Record, uma SBT, Mas você não vê uma Veja, Você abre a Veja, você só vê bobagens. Lá, matérias assim, perfumarias. Você não vê matérias polêmicas, Matérias sérias mesmo, de temas polêmicos e sérios, que ela tem força para fazer, mas ela não faz. Por quê? Porque é uma empresa, Abriu uma empresa e provavelmente tem hospitais que bancam e grupos que bancam, A editora Abril, e óbvio que eles não podem falar, na UOL também e por aí afora. É uma vergonha o jornalismo. Eu, como jornalista, eu fico indignada que o jornalismo não faça o seu papel, a sua função. E você manda as pautas, Eu, como jornalista, mando as pautas para os órgãos. Mas você percebe que eles têm medo. Eles fazem xixi na calça, tá? É isso. Quando não deveriam, Então, eu tô com o meu canal. Meu canal é pequeno, Hospitais Mortais, está começando. Tô sendo perseguida por esse hospital horrível, péssimo, que causou várias infecções hospitalares. Eu sei, conheço, foi comigo que aconteceu, eu sou vítima da infecção hospitalar e tenho as provas, tá? Então, assim, se esse hospital fez isso tudo comigo, imagina com o resto das pessoas, E ninguém fala deles, porque eles calam pessoas, entram na justiça, mentem, assim. Derrubamos a liminar deles e eu tô muito tranquila. Mas nesse país nunca dá pra ficar muito tranquilo, Nunca dá. Porque você vê hospitais fazendo absurdos e fica por isso mesmo. E eles, no fim, ganham. Esse que é o problema,
Eles não têm razão, mas eles ganham não sei como. Eu sei. É um país corrupto, né, o nosso. Então, eu criei, gente, o canal Hospitais Mortais, tá? E eu tô procurando histórias. As pessoas têm medo de contar histórias. Os problemas que elas tiveram nos hospitais, mas elas não vão ser identificadas. Sou eu que estou me identificando. Eles estão vindo em cima de mim. Normal, tudo bem. É a arte da guerra. A gente já pratica arte marcial para isso, tá? A gente tá preparado para a guerra. Principalmente quando a gente tem razão, tem provas, tudo direitinho, tá? Então é isso. Mas o inimigo é grande. É sacana o inimigo, tá? Sacana. Eu tô procurando histórias, gente. Vocês não vão aparecer. Mas é importante a gente contar essas histórias, né? De infecções hospitalares, de erro médico. É importante. Porque para as outras pessoas não morrerem. Alguém tem que falar. É estranho que as pessoas falem para mim em off. Tem muita gente me procurando para falar em off, tá? Do hospital. Esse hospital que eu já citei que eu tive problemas com eles. Eles estão me perseguindo com BOs eliminares. Mas é muito estranho. Elas falam em off pra mim. Já tem muita gente que me procurou pra falar mal desse hospital. Do Hospital Oswaldo Cruz, tá? Inclusive envolvendo questões de erro médico e infecção hospitalar, tá? Só que eles falam em off. Óbvio, não posso publicar, né? Em off eu não posso. Então eu tô procurando gente pra falar. Não precisa se identificar. Tá? Eu acho que a gente tem que começar a falar as coisas e publicar para ver se muda o cenário. Eu, nesse processo meu que é público, vocês podem visitar lá, já tem um monte de coisa contra esse hospital, tá? Então, quem for pesquisar sobre esse hospital vai ver lá o processo, vai ver um monte de os exames com as infecções hospitalares, né? E tal. Então, é isso. Então, a gente tem que assim, romper o silêncio. Tá? É a única forma. Eu tô deixando, fazendo a minha parte. Eu sou uma mídia pequena, independente. Agora, uma mídia grande poderia muito bem fazer isso, né? A função dela. A função do jornalismo é desenvolver temas polêmicos e que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Imagine quantas pessoas não morrem de infecção hospitalar nesse país, de sepse e choque séptico. Porque tem uma relação com o outro. Tá? Choque séptico tem a ver com infecção hospitalar, tá? Bactérias. É uma das... olha, o Brasil é um dos países em que morre mais gente de infecção hospitalar e de sepse, choque séptico. Então, assim, se a gente não fala, esses hospitais vão seguir, né? Camuflando estatísticas, não seguindo protocolos, né? Botando a culpa no paciente, quando é deles, né? Ah, não, o paciente que é frágil, tem comorbidades, tem um tumor, né? O paciente não é culpado. O paciente não é culpado, tá? O que vai acontecer é tragédia. Um paciente frágil, aí é que mais eles têm que tomar cuidado. Mais. Porque você vai para o hospital, você não tá bem, óbvio. Você tá fraco para o hospital. Aí você chega no hospital, pega um monte de infecções hospitalares, a tua situação piora muito. Muito. Tá, então assim, você vai lá para eles te salvarem e eles te matam. Eu vim pra esteira. Faço minha arte marcial, porque eu não quero ir para o hospital de jeito nenhum. O hospital é sinônimo de morte e infecção hospitalar. Tá? A gente tem estatísticas que comprovam que morre mais gente no Brasil de erro médico, infecção hospitalar, efeito adverso, do que de câncer e doenças cardiovasculares. Vocês têm número, e acidentes de trânsito. Então é um número grande de gente que morre. Morre mais de gente de erro médico e infecção hospitalar, do que de doenças cardiovasculares, que é um número enorme, né, de mortes por doenças cardiovasculares. Erro médico, erro da saúde, infecção hospitalar. Então, assim, se as pessoas não começarem a falar sobre isso, o grande problema é a falta de informação, e a classe médica colabora para isso, e os hospitais querem realmente isso, né? Quanto menos você souber sobre infecção hospitalar, sobre bactérias, infecções. Gente, geralmente a infecção por bactérias, fungos e vírus está ligada à infecção hospitalar. Você pode ter certeza, você vai pegar o histórico da pessoa que está com infecção, mesmo que seja em casa.
Você vai pegar o histórico da pessoa que teve infecção por bactérias, ou urinária, ou no pulmão, ou em qualquer lugar, tá? Você vai pegar o histórico dessa pessoa, você vai ver que ela passou por hospitais. E não demorou, não faz muito tempo. Fez algum procedimento. Então, o que que acontece? Muitas vezes ela pegou a infecção hospitalar, só que ficou incubado. E isso só vai aparecer depois. Mas a infecção hospitalar, não é que ela desenvolveu em casa isso. Ela desenvolveu isso no hospital. Porque a infecção hospitalar, ela acontece depois. Ela acontece depois, né? Que você passou um tempo no hospital, ela fica incubada. Aí depois ela aparece. Tá? Então vai depender do teu organismo. Então é isso. Então muitas vezes a gente lê, a imprensa é culpada da desinformação. A imprensa não sabe o que é infecção hospitalar. Impressionante a ignorância, né, dos jornalistas hoje. É muito triste, mas eu sou jornalista e vejo, tá? Eu estou há muito tempo no jornalismo e eu fico impressionada com a ignorância dos jornalistas. A ignorância deles, né? Eles vão fazer uma matéria, eles não param para entender sobre infecção hospitalar, principalmente que é o que eu tenho observado muito. Eles colocam que a infecção hospitalar é uma infecção. Só que, se você pegar o histórico da pessoa, ele tem que falar que é infecção hospitalar. Porque a pessoa passou por vários hospitais. Ela saiu, entrou. Infecção hospitalar. Provavelmente infecção hospitalar. Tá? Então, eu fico muito impressionada com a ignorância da imprensa. A falta do conhecimento que o jornalista tem do papel dele social, né? A importância que ele tem na sociedade, ele não cumpre esse papel. E você vai ver que até a imprensa independente é assim também. Porque o que eu mando de pautas para a imprensa, e eles pegam, ficam falando, fazendo materinha boba, sabe? Eu vi a Veja, né, umas matérias no editorial de saúde, umas materinhas bobas, repetitivas, né, não tem nada de novo. Eles não conseguem. E você manda a pauta, mas eles têm medo. O jornalista não pode ter. Eu não vi uma matéria sobre infecção hospitalar na Veja, no editorial de saúde. Eu não vejo. E nenhum editorial eu vejo. E o problema é que, provavelmente, se uma pessoa, um jornalista, escrever sobre infecção hospitalar, ele vai escrever besteira. Porque ele tem medo. E por quê? A imprensa comercial, esses sites, o UOL, Yahoo, Abril, Rede Globo, Record, são empresas e elas são bancadas muitas vezes por hospitais, né? E por empresas. Então eles não vão falar o que tem que falar. Eles têm um rabo preso, né? Então a imprensa não é livre, não. Nunca foi. Nunca foi. Inclusive na ditadura, teve uma parcela da imprensa, boa parte da imprensa apoiou a ditadura. Apoiou. Então, é chato, né? Eu, como jornalista, eu vejo isso, eu percebo isso. É frustrante você ser jornalista e ver que o jornalismo está uma decadência. Não cumpre o seu papel, não faz matérias verdadeiras, matérias que fazem a diferença na comunidade, que podem salvar pessoas. O jornalista, ele fica vendendo. A função dele não é vender. A função dele é prestar um serviço para a sociedade, do jornalista. Essa é a função dele, tá? E aí, como a gente tem esse monte de assessor de imprensa não é jornalista. Ele muitas vezes é formado em jornalismo, mas ele não está fazendo jornalismo. O assessor de imprensa, ele está fazendo propaganda, ele está vendendo um cliente. Isso não é jornalismo. O jornalismo não pode vender clientes. A função do jornalismo é fazer um serviço para a comunidade. O jornalista, ele trabalha para a sociedade, tá? Ele não trabalha para o cliente. Então, o assessor de imprensa não está fazendo jornalismo, o assessor de imprensa. O assessor de imprensa está fazendo o antijornalismo. É o oposto. O assessor de imprensa, ele é o oposto do jornalista, tá? Então, é óbvio que é um conflito grande entre esses profissionais, porque são objetivos diferentes. O cara está vendendo o cliente, ele não está preocupado com a sociedade, com a comunidade. Muitas vezes está vendendo uma empresa que prejudica as pessoas. Ele está vendendo, ele não está fazendo jornalismo. O jornalismo tem que se preocupar com a comunidade, com a sociedade. Tá, essa é a minha opinião. Então, estou procurando, gente, histórias, tá? Por favor, escrevam. Vocês não vão ser identificados, né?
principalmente do Hospital Oswaldo Cruz, tá? Que é o hospital do qual eu fui vítima. E com relação, e a minha história tem a ver com infecções hospitalares, tá? Péssimos serviços prestados, falta de estrutura e tudo, né? Então, unidade Vergueiro, tá? Então, eu tô convidando vocês, não é só desse hospital, tá? Porque no Brasil a saúde vai muito mal e com certeza o que tem de hospital ruim, o que tem, né? A infecção hospitalar é um número elevadíssimo no Brasil. Elevadíssimo. Se eu tive problemas de infecção hospitalar no hospital privado e que tem uma fama enganosa de bom, eu fico imaginando os hospitais públicos, como não deve ser o problema de infecção hospitalar, porque eles camuflam as estatísticas. E não existe seriedade nesse país com relação à infecção hospitalar. Os órgãos públicos não estão preocupados. Saiu agora na Anvisa as estatísticas de infecção hospitalar de todos os estados do Brasil. Não tem de São Paulo. Eu perguntei, por que não tem de São Paulo? Eles não souberam me responder, tá? E mesmo assim, aquele número não é confiável, na minha opinião. Porque eu não sei como é que eles fazem esse número, como eles pegam. Provavelmente é o hospital que fornece. O hospital não vai fornecer o número certo de infecções, óbvio. Ele camufla, eu já li sobre isso. Textos falando sobre isso. Então, é isso, gente. Então me escrevam, tá? Me escrevam contando suas histórias.